Como eu tinha falado, a gente vai dar continuidade essa semana para falar do trauma coletivo. Hoje a gente vai focar um pouquinho, pelo menos da minha experiência, do que eu tenho estudado, do que eu tenho praticado e sentido do trauma coletivo do Brasil. Só para relembrar, a gente está falando de trauma, que todos nós temos em alguma medida, e que isso não está nos eventos passados, ele está no nosso sistema, e de alguma forma é o primeiro impulso que a gente usa para interpretar com a realidade o conjunto de experiências que a gente teve e a extensão da ideia do trauma coletivo, que é como os nossos antepassados e tudo que eles viveram, de alguma forma está presente em nós e no nosso sistema agora. E cada povo, cada cultura carrega um trauma coletivo. Quando eu comecei a estudar isso com Thomas Hubel, me chamou muito a atenção e comecei a estudar os traumas coletivos do Brasil. E aí lendo Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda, mas tiveram duas leituras que me impactaram de alguma forma, formularam a hipótese e um pouco aí eu vou dividir um pouco a experiência que eu estou tendo, que eu espero que ajude para vocês. Tem dois livros, a Alma Brasileira, do Roberto Gambini, que é um terapeuta junguiano que estudou isso, e a História da Riqueza do Brasil. E de alguma forma a combinação desses livros, né? O Roberto Gambini fala do vazio psíquico dos primeiros brasileiros. E aí, trazendo toda a informação de constelações, os primeiros brasileiros foram filhos de europeus que chegaram aqui. Eu digo europeus porque no começo nem eram, a maioria era portuguesa, nos primeiros 60 anos tinham mais franceses até espanhóis do que os próprios portugueses, que chegavam aqui sendo piratas, sendo náufragos ou sendo deixados aqui. E eles chegavam com, então essa ideia do espelhinho e tal, é uma ideia meio mágica, mas na realidade eles chegavam com ferramentas, implementos. E naquele momento os tupis estavam de alguma forma dominando, tinham centenas de povos originais, mas os tupis estavam dominando. E então esses homens europeus ofereceram essa aliança com os caciques tupis, e tem toda uma história bonita que vale a pena entrar, e o cacique tupi oferecia a filha dele para essa aliança. Então os primeiros brasileiros são filhos de homens europeus com as mulheres dos povos originais aqui do Brasil, predominantemente tupis. E aí que entra esse vazio psíquico, porque os primeiros brasileiros e brasileiras que nascem, eles não se sentem nem europeus, porque não são reconhecidos e aceitos pelos pais, nem totalmente tomados pela mãe, porque não são dos povos originários. Então a gente tem esse vazio psíquico, esse buraco na alma do não pertencimento, e isso se arrasta e se estende fortemente, porque a lógica social tupi, ela influencia a cultura e a forma como o Brasil vai sendo construído, principalmente interior adentro. E quando os povos escravizados chegam aqui, os africanos, acontece a mesma coisa, os europeus começam a ter filhos com as mulheres, que também tem esse vazio. Então essa combinação de vazio psíquico está na nossa alma, está no nosso ser, e até a tese do Eduardo Janete da Fonseca, que fala da nossa síndrome do vira-lata e da nossa mistura. E eu sinto isso fortemente ao longo dos últimos anos, como constelador. Eu e a Delmar, a gente começou a constelar isso e a fazer essa constelação para olhar o sistema e o trauma coletivo do Brasil, e é sempre muito dolorido. E acho que a principal dor, e a gente já fez isso dezenas de vezes em vários lugares no Brasil, em vários contextos, com vários públicos, sempre constelações veladas. E a parte mais dolorida é a dificuldade dos brasileiros, filhos dos homens europeus e mulheres africanas, olhar para a África de volta. É muita dor. E dos povos originários também, essas duas coisas são presentes, mas dos povos africanos muito.
Então acho que a reflexão que eu queria deixar, até para a gente continuar e ver na semana que vem o que isso tem a ver com a situação que a gente está vivendo, é para cada um de vocês, à medida que você ouve o que eu estou falando, como é que você sente isso no seu corpo? Qual é o lugar do seu corpo, do seu sistema que tem mais registro dessa história, se ela faz sentido para você sendo brasileiro? De alguma forma você faz parte dessa mistura e esses traumas, dessa ideia desse vazio psíquico do não pertencimento, que faz com que a gente tenha essa síndrome do vira-lata, de se achar menos, e todos os sentimentos que vêm com isso. Qual é a sensação corporal quando você ouve isso? E que sentimentos estão associados a isso? E que imagens estão associadas a isso? E como é que você relaciona você, sendo brasileiro, e a sua história de vida com o que eu acabei de falar? Se faz sentido, se não faz sentido. Semana que vem a gente continua falando de como é que isso se reflete, pelo menos a hipótese que eu tenho sobre como isso se reflete no momento que a gente está vivendo no Brasil.